Professor, eu não era um moleque bom na infância, não, viu? Era treloso. Olha, eu fazia bullying no colégio. Olha, Deus, calma. Ei, tá escutando? Meus amigos, caso do STJ que acaba de eliminar um candidato por conduta social. Mas até que ponto isso pode ser feito? Especialmente a galera. Tem muita gente que estuda para carreiras policiais, outras pessoas nem estudam para carreiras policiais, outros concursos, né? E ficam muito temerosos. O cara fala, professor, mas se eu tiver com o nome negativado, né? Eu posso ser eliminado de concurso. Pô, professor, eu tô com o nome na praça, emprestei o nome para um parente meu. Sempre tem essas dúvidas, mas hoje a gente vai analisar novamente uma decisão recente e muito importante do STJ que esclarece definitivamente quando é que é possível eliminar candidatos de concurso público por questões de conduta social. E até tem umas questões aqui de concurso, vou colocar aqui, por exemplo, uma questão, outra questão, duas questões aqui, pelo menos, que eu já achei, né? Isso é cobrado. Vou colocar uma tabelinha massa. Editor, bota essa tabelinha bem rápido. Não bota bem rápido, porque eu depois vou explicar ela aqui, mas agora bota bem rápido, porque é entendimento jurisprudencial que só bexiga isso aqui, de verdade. E o STJ, na verdade, queridos amigos, ele acabou nesse informativo 861, no julgado do estado do Pará, né? Que foi agora de setembro de 2025, que a investigação social em concursos públicos para carreiras de segurança pública, ela pode sim considerar condutas morais e também condutas sociais que são incompatíveis, além, obviamente, dos antecedentes criminais para excluir um candidato. Bom, eu quero que você antes se inscreva aqui no canal, comente, né? Isso aqui vai ajudar, se pode ajudar algum colega que você conhece. A gente tenta fazer isso aqui com muito carinho, né? Poxa, gasto horas e horas. Compilei aqui uma tabelinha top, de verdade, assim, acho que tem mais de uns 10 julgados aqui que eu fui pegando para você sedimentar, e esse assunto vai aparecer não só em provas de carreiras policiais, né, mas também em concursos da magistratura, por exemplo, né, promotor, todos, porque todas as carreiras jurídicas, essa investigação, né, esses antecedentes, essa linha, isso existe, essa conduta social, né, pode eliminar. Então, a gente tem que saber aqui de maneira muito cuidadosa. Comenta aqui embaixo, quero saber se você está curtindo esse projeto, se ele está sendo útil para você, de alguma maneira, se ele vai te ajudar. Tá, então o professor quer dizer que o cara pode eliminar todo mundo por conduta social e moral quando você era pirraia, que você... Eu era, olha, na infância, graças a Deus, né? Deus fica perto de mim para não fazer besteira, né? A gente vai mudando, né? As pessoas falam, você era um capetinha, né? Graças a Deus que isso aí já era. Aquele garoto treloso, né? Enfim, ainda bem que o cara, alguma coisa muda, né? Faz a gente mudar. Mas, atenção, né? Essa possibilidade, ela só tem limites muito bem definidos pela jurisprudência, né? Como é que entender quando é que você pode e quando você não pode ser eliminado um candidato no concurso público? Primeiro, a gente tem que saber o marco do Supremo Tribunal Federal. O Supremo entendeu, né, no tema 22 de repercussão geral, o voto de relatoria do ministro Barroso, ele disse isso aqui, ó, ele falou, olha, sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é possível você legitimar uma cláusula de um edital que restringe a participação de um candidato somente pelo simples fato dele responder a um inquérito ou uma ação penal. Então, tem uma denúncia ali contra o cara. Então, isso significa que, como regra geral, não se pode eliminar um candidato por estar respondendo a um processo ou a um inquérito. Por quê, professor? Porque nós temos a chamada presunção de inocência. Ela deve ser respeitada. Porém, aqui está o ponto crucial. O próprio Supremo, ele reconheceu que essa regra da presunção de inocência, ela pode ser mitigada em situações específicas, especialmente quando se trata de concursos de carreiras de segurança pública. O Supremo deixa claro o seguinte, que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância da atribuição envolvida. E aí ele fala não somente de carreira de segurança pública, ele fala também de magistratura e fala de maneira geral das funções essenciais da justiça e cita também segurança pública. Aí aqui um disclaimer, né? A galera fica arretada. O delegado não é equiparável, não é uma função essencial da justiça, né? Diz aqui Gilmar Mendes, alguma coisa, mas agora é. Tô só fazendo aqui o disclaimer, aquele ponto crítico, né? O cara que chega pra carreira policial já pensou isso. Depois eu coloco aqui, Renato, se você não tá entendendo o que eu falei. Volta. Tá, professor, mas o que é que chegou lá no STJ, velho? Pra eu entender. Seguinte, tinha um cara chamado Mike Kennedy, sei lá, o que você quiser. Mike, pronto. Ele foi aprovado uma das 4 primeiras etapas do concurso para escrivão da Polícia Civil do Pará. E aí, na quinta fase, que era investigação criminal e social, ele foi reprovado, né? Por quê? Perceba, primeiro, ele não tinha condenação criminal transitada em julgado.
Mas por que ele foi eliminado, professor? A investigação social descobriu um conjunto preocupante de circunstâncias, nas palavras da polícia. Primeiro, o candidato ele havia tentado suicídio utilizando a faixa de jiu-jitsu. Ou seja, tinha um registro de um boletim de ocorrência dizendo, esse cara tentou suicídio. E a comissão, ela disse que isso demonstrava que ele não tinha capacidade para portar uma arma de fogo no exercício da carreira policial. Segundo, que ele respondia a um processo por duplo homicídio qualificado contra 2 jovens de 17 e 18 anos que foram mortos a tiros em Belém. E também que ele tinha sido preso temporariamente por 30 dias e foi convertido depois em prisão preventiva nesse crime. E terceiro, e muito relevante, esse candidato ele foi julgado, portanto, definitivamente incapaz pela Polícia Militar do Pará, aguardando o processo de reforma. Então, o parecer conclusivo foi justamente isso, foi taxativo, eu estou tirando aqui do inteiro teor do julgado. O acesso ao cargo de polícia civil de alguém que responde a processo por homicídio duplamente qualificado, ter sido julgado pela polícia militar, definitivamente incapaz de ser policial militar e ter um histórico psicológico, compromete uma das mais importantes atribuições do Estado e não pode ser tolerado a quem incumbe a manutenção da ordem pública. Bom, aqui o STJ, quais foram os fundamentos, professor? O ministro Marco Aurélio Belisi, ele confirmou a exclusão do candidato e estabeleceu alguns fundamentos claros. Ele falou que a investigação social transcende a mera análise de antecedentes criminais formais. Então abrange também a avaliação da conduta moral e também a conduta social. Então, nas palavras do STJ, e até para isso aqui ficar muito claro, porque eu preciso te explicar, a investigação social, ela não se resume em analisar somente a vida pregressa do cara, quanto a qualquer tipo de infração penal que ele cometeu, mas também quanto à conduta moral e à conduta social no decorrer da sua vida, objetivando examinar um certo padrão de comportamento do candidato à carreira policial. Então ele disse que isso pode ser feito na investigação. E o ponto fundamental do voto dele foi dizer assim, olha, não se trata de você verificar sobre a eventual culpa ou inocência do impetrante em relação a esse processo criminal que ele respondeu, mas de valorar uma conduta moral. Tanto que ele tentou até estabelecer uma distinção entre a investigação no âmbito penal e administrativo. E até teve um detalhe importante nesse processo. O cara, ele foi lá, o Mike, e disse assim, olha, eu fui absolvido, né? Então, mesmo que ele tenha sido absolvido nesse processo criminal, dizendo que houve negativa de autoria, isso não alterou o fundamento de exclusão, porque ele disse que a investigação social não se limitava à verificação de culpabilidade criminal, né? Tipo, se ele foi eliminado, depois ele mostrou, velho, eu fui inocentado disso aqui, né? Tá, professor, eu não cheguei nas minhas dúvidas ainda. Bom, eu vou mostrar essa tabela aqui para você, gigante. Coloca aqui, editor, por favor, ou aqui, vai, você que manda. Quem manda é você sabe disso. Essa tabela aqui é um compilado de muita jurisprudência que eu colhi do STJ e do STF. Obviamente que eu tentei tirar um MMC aqui e vou tentar te explicar um pouquinho dessas tabelas, você pode parar o vídeo e ver. Situações em que você não pode eliminar candidatos. Primeiro, se você está respondendo a um inquérito ou a uma ação penal sem trânsito em julgado, como regra geral, você não pode ser eliminado. Por quê? Porque a presunção de inocência, ela deve prevalecer. Segundo, se houve o uso de droga, por exemplo, há muito tempo. O STJ já decidiu que você eliminar um candidato porque esse cara usou droga há 7 anos seria uma sanção perpétua, isso violaria a Constituição. Terceiro, se houve um fato desabonador muito antigo. Então, eliminar um candidato por algo que aconteceu há 10 anos atrás, antes desse concurso, é algo desarrazoado, é algo desproporcional. Isso são julgados do STJ. Quarto, candidato que fez uma transação penal. Então, ele diz assim, pô, o cara fez a transação penal não equivale à condenação, então eu não posso eliminar o cara que fez a transação penal. Quinto, um candidato que cumpriu uma medida socioeducativa na adolescência. Excluir esse cara, né, que foi ressocializado, de certo modo afrontaria a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E sexto, se você está com o nome, né, no cadastro SPC Serasa, fique tranquilo, isso é um critério desproporcional e irrazoável, né, até porque a gente sabe que a maioria dos brasileiros são endividados, véio, e às vezes você entra numa fria querendo ajudar, a gente sabe disso. Professor, e situações que dessa tabela aqui que podem eliminar candidatos? Primeiro, se o cara omitir informações no formulário, isso viola o dever de veracidade, né? O cara tem um bocado de questionário ali, o cara não omitiu e viola. Segundo, esses cargos de delegado de carreiras policiais, feito esse exemplo, e essas funções típicas de Estado, essas funções da justiça, existe um rigor maior justificado por essas ações, que é justamente esse caso aqui que o STJ julgou. E terceiro, condutas que são mais graves e são incompatíveis com a função.
como também nesse caso que a gente analisou, essa tentativa de suicídio, como ele falou, essa questão, né, de o cara ter sido julgado definitivamente, digamos assim, incapaz pela Polícia Militar do Pará, esse é o caso, né, e a chave, no fundo, né, ela está na questão da proporcionalidade e razoabilidade de acordo com a natureza específica do cargo. A investigação social, em resumo, portanto, ela é legítima, ela é necessária, especialmente para a carreira de segurança pública e de função essencial à justiça. O princípio da presunção de inocência ela não impede que haja uma avaliação de conduta moral e social, desde que seja baseada em casos concretos e seja proporcional à natureza do cargo, né? De maneira geral, essa decisão do STJ ela é muito importante. Então, assim, tem essa tabela aqui para você ver, de maneira geral, né, aquele entendimento tradicional do Supremo, né, que o cara que está respondendo a inquérito, enfim, ação penal, ele não pode ser eliminado, aquilo ali sofre hoje uma grande mitigação, né? Porque para essas carreiras típicas, até vou colocar aqui a jurisprudência em teses do STJ, essa frase para você ver, ele falou, esse entendimento que o candidato em virtude de termos disso aqui, olha, muito cuidado, né? Esses cargos, como de delegado de polícia ou de funções típicas, eles podem sim fazer com que você seja reprovado. Então, a conduta social e moral, ela está sendo cada vez mais investigada, e sim, entra num ponto subjetivista aqui, né, do cara que está respondendo a algo, tem a presunção de inocência, mas tem aquela coisa, né? É como se o STJ ou o STF, na minha visão, eles dizem que a gente não está entrando no mérito do processo que o cara está sendo investigado lá, mas, e aqui pitaco de professor, ele entra. No fundo ele está entrando, está dando um pezinho ali à instituição e legitimando. Claro que ele não pode, por si só, né? Ele vai ter que entrar no caso concreto. Ele vai ter que falar, tô vendo esse caso que você está sendo acusado de homicídio e tem um vídeo seu aqui, tem alguma coisa. Então, de alguma maneira, ele acaba fazendo um juízo de valor. Obviamente que ele nunca vai fazer com que só esse motivo por si só. Ele vai tentar enquadrar nessas jurisprudências aqui. Veja, tomara que você dê uma olhada e veja como é que isso aqui é importante no seu dia a dia em concurso. E aqui vou colocar para você uma questão antiga da CESP, né, da Anatel, falando o entendimento tradicional, vamos ser regra geral, do STF, né, certo? E essa é a Defensoria do Acre, que o gabarito da banca foi errado, né? Que o candidato em ação penal, ainda que não transitado em julgado, poderá ser excluído da fase de investigação social. Bom, a grande questão é que essas frases, elas, na minha opinião, já não podem ser tidas de maneiras genéricas, né? Depende do cargo e tal, mas só para você ver como é que a banca CESP cobrou nesses dois concursos, beleza? Comenta aqui se você tem aquela preocupaçãozinha, se algum amigo meu, aquele amigo meu, professor, um amigo meu, manda esse vídeo pro cara ficar tranquilo também, né? E muito cuidado, né, com esses entendimentos do STJ e do STF. Eu compilei tudinho aí, espero que você consiga aprender. Bora lá.